queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 6. No ano que o rei Uzias morreu, eu ouvi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou até para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar como a tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado, assim foi. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça e diga: Espírito Santo, fale comigo nessa manhã em nome de Jesus. Você que está na sua casa também, da mesma forma, ore ao Senhor. Pai, que alegria, ó Deus. Espírito Santo, nós damos toda a liberdade ao Senhor. Pai, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e que toda adoração seja dada ao teu nome, nome que está acima de todo nome, nome que é santo, nome que é poderoso. Que nada venha de nós, mas tudo do Senhor, e tudo volte para o Senhor. Que até o desejo de te adorar, ó Deus, vem de ti, e que nessa manhã, ó Deus, mais do que nós ouvirmos uma palavra, possamos entregar um culto ao Senhor. Possamos, ó Deus, agradar o teu coração com a nossa fidelidade, agradar o teu coração, ó Deus, com o nosso coração voltado a ti, e reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, usa a minha vida, humildemente eu peço nessa manhã que teu Espírito, ó Deus, se revele a mim com grandeza, e que essa palavra, ó Deus, seja renovada nos corações dos teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para falar, para confrontar os nossos corações nessa manhã. E ó Deus, se existe alguma obra de Satanás tentando contra esses cultos nesse dia, ó Deus, que toda a força contrária caia por terra. E desde já, Deus, eu te agradeço pela oportunidade, e eu sei, ó Deus, que a palavra que é liberada do teu altar não volta para si vazia, antes que faça aquilo que foi designado. E eu sei que nesta manhã, neste dia, é um dia de milagre, de resposta, de confronto para as nossas vidas, em o nome de Jesus. E quem crê nessa palavra, diga glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, aleluia. Queridos, se você perguntasse para mim qual seria o tema dessa mensagem, rapidamente eu responderia para você aquilo que Deus tem colocado há muito tempo no meu coração. Há muito tempo, desde dia 27, 28 de março de 2020, o Senhor tem ministrado uma palavra muito forte no meu coração. E essa palavra é: Deus está no controle. E é muito fácil muitas vezes nós falarmos isso, e muitas vezes nós proclamarmos isso, e muitas vezes alguma realidade não condiz a isso que nós estamos falando. Talvez nós estamos liberando essa palavra falando: Deus está no controle, e a minha vida está passando por um processo de dificuldade. Então muitas pessoas podem até mesmo questionar. Eu sei que talvez não seja essa o teu coração, não seja essa a sua vontade, mas quantas pessoas nos dias de hoje, e nós não podemos fugir do que está acontecendo nos dias de hoje, pode dizer: mas pastor, se Deus está no controle, por que está acontecendo isso? Se Deus está no controle, por que eu estou atravessando por essa situação? Se Deus está no controle, porque essa porta se fechou. Se Deus está no controle, porque a minha vida está passando por isso. Se Deus está no controle, porque essa pandemia, porque essa enfermidade, porque esse vírus, porque tantas mortes. Se Deus está no controle, talvez seja essa a primeira pergunta que você fez, ou passou pela tua cabeça, ou não. Mas eu quero falar para você que realmente Deus jamais perdeu o controle das coisas.
O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando em tudo. Romanos 8:28 é o versículo que o pastor César sempre cita nas suas pregações, e hoje volta mais uma vez trazendo à memória: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se uma porta se fecha, Deus seja louvado, tem um propósito. Se uma coisa não deu certo, louvado seja Deus, porque Deus tem um propósito. Se uma porta se abre, se uma porta se fecha, eu preciso ter o meu coração voltado a Deus e entender que todas as coisas estão no controle de Deus na minha vida. E quando Deus não muda as circunstâncias, Deus usa as circunstâncias para mudar a minha vida. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele usa as circunstâncias para mudar a minha vida. Quando eu estou atravessando por um momento de dificuldade, eu não tenho que perguntar por que eu estou passando por isso. Mas quando eu estou atravessando um deserto, eu tenho que entender qual é o propósito de Deus para eu atravessar esse deserto. O que Deus quer me ensinar, o que Deus quer tratar no meu coração, o que Deus quer arrancar de mim e o que Deus quer colocar na minha vida. É muito fácil a gente falar Deus está no controle, se nós não entendemos que Deus é soberano. Porque se você não entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, o teu coração vai murmurar, você vai questionar, você vai reclamar, você vai questionar a Deus sobre as situações que você está vivendo. É por isso que nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o que faz, Ele sabe como tratar da tua vida, Ele sabe o que é necessário para você. Ele disse para os discípulos, olha, eles estavam ansiosos, preocupados, e nesses dias, quem não está ansioso? Quem não anda ali com medo do futuro, do que vai acontecer? A ansiedade é algo que é a doença do século, a depressão, a doença do século. Quantos homens e mulheres de Deus, que a Bíblia mostra que passaram por um momento de adversidade, inclusive com ansiedade e depressão, como Elias dizendo para Deus, Deus me arranca a vida, eu quero morrer. Quantas pessoas estão assim? Mas quando nós conseguimos centralizar Cristo como soberano do nosso coração, essa dificuldade, essa ansiedade, esse medo, ele começa a ser acalmado por uma voz que diz, eu estou no controle de todas as coisas. Eu não sei para quem é, mas o Espírito de Deus já manda eu gritar nessa manhã para você, para a tua casa, e você que está assistindo, Deus está no controle de todas as coisas. Homem perde o controle, mas Deus continua sendo soberano sobre a nossa vida. Olhe para cá. O livro de Isaías é um livro maravilhoso. O profeta Isaías é um homem fantástico, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A Bíblia relata que esse homem é um homem que conseguiu envolver a sua família no ministério. A sua mulher e seus filhos fazem parte de uma família profética, de homens de Deus. E é isso o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus te chama para algo, Deus não quer algo somente na tua vida. É por isso que você precisa perseverar. Pastor, o meu marido, minha esposa ainda não teve um encontro com Jesus, mas a promessa é que você e a sua casa servirão o Senhor, e não desista disso até o dia que isso acontecer. Pastor, mas é difícil, minha família é toda de outra religião, não são crentes, não conhecem o Evangelho. Irmão, não desista de colocar o teu joelho no chão, até o último dia que você estiver vivo, para ver os teus filhos dobrando o joelho na presença de Deus, para ver teu marido dobrando o joelho na presença de Deus, os seus pais dobrando o joelho na presença de Deus. Não desista disso, porque essa é a vontade de Deus. O profeta Isaías é um dos grandes exemplos, um homem que governou como de uma forma profética por 4 gerações de reis. Um homem que literalmente ouviu a sensibilidade de Deus. E é isso que é lindo na vida do profeta Isaías. Considerado um dos maiores profetas, homens de Deus, ele tem uma direção profética. E agora escute, nada que Deus mostra para nós, nada do que Deus mostra para nós é algo em vão. Quando Deus revela algo na nossa vida, esse algo tem um propósito, tem uma direção. Deus não dá revelações, Deus não mostra algo na nossa vida, Deus não coloca algo na nossa vida que não tenha propósito. Uma porta se fecha, uma porta se abre, Deus mostra outros caminhos, Deus mostra outras direções, porque Ele sabe. E todas as revelações que Deus nos dá, existe um propósito do céu para que se cumpra na terra. Às vezes a gente olha e a gente se coloca tão pequeno diante das coisas. Às vezes Deus mostra algo no nosso coração, e às vezes a gente fala assim, a gente se considera, a gente muitas vezes tem essa mania de se considerar tão pequeno, dizendo, Deus, isso não é para mim. Quem disse que não?
mais do que você conhece você mesmo, o Deus que criou você sabe quem você é. E se Deus colocou algo no teu coração, se Deus revelou algo no teu coração, é que Ele quer fazer com que esse algo do teu coração se torne projeto de Deus nessa terra. Isaías tem uma revelação, e essa revelação, ela é vinculada com um homem, o rei Uzias. O rei Uzias, ele é literalmente um homem que começou muito bem a sua caminhada. E por que Deus fala com Isaías, citando o nome justamente no ano que o rei Uzias morreu? Porque Uzias faz parte dessa profecia. O capítulo 6 está voltado literalmente à vida desse homem, o rei Uzias. E quem era o rei Uzias? O rei Uzias, ele literalmente começou a sua caminhada com 16 anos, porque o seu pai, Amazias, morreu. E o reinado de Judá cai sobre as mãos de um jovem, de um adolescente com 16 anos de idade. É por isso que quando adolescente vem falar para mim, ai pastor, eu não estou preparado para isso, tem que dar uma chinelada legal. Porque quando Deus chama, Deus capacita, Deus honra, Deus sustenta. Quem coloca dom é Deus, quem dá revelação é Deus, quem mostra o caminho é Deus. E não tem idade para Deus. Deus usa quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer. Deus pega aquele que era literalmente um lixo perante a sociedade e coloca sentado à mesa de príncipe. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe o que faz. A Bíblia vai dizer que esse jovem de 16 anos assume o controle da nação de Judá. O menino começa bem, 2 Crônicas também conta a história desse rei. E a Bíblia vai dizer que o início do reinado do rei Uzias é um reinado de excelência. Rei Uzias tem o coração voltado para Deus. Rei Uzias tem o coração voltado à vontade de Deus. Rei Uzias ouve a voz de Deus. Rei Uzias faz tudo que agrada o coração de Deus. E como consequência disso, Deus enriquece aquele povo. Deus dá propriedades, Deus dá vitória nas batalhas, Deus abre portas, Deus dá as estratégias dos céus, Deus levanta homens para andar do lado de Uzias. Deus coloca pessoas estratégicas para andar, para que o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, se cumprisse na vida de Uzias. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 26, versículo 16, são mais de 300.700 homens destro de batalha, pronto para uma grande batalha, aonde eles passavam, deixavam uma marca de vitória. Esse era o sinal da obediência. E quantas pessoas começam bem? Porque a Bíblia vai dizer, capítulo 26 de 2 Crônicas, que Uzias foi tão fortificado pelas bênçãos de Deus, que o coração de Uzias começou a se encher, e ele começou a se exaltar. Porque se existe algo que nós aprendemos na nossa caminhada, escute isso, não é como nós começamos, mas como nós mantemos a nossa caminhada com Deus. Não é como nós começamos, é importante você começar bem, mas o importante, além de você começar bem, é você continuar a sua caminhada com Deus, e não desistir, e não deixar que nada interfira o seu processo na sua caminhada com Deus. Olhe para cá e preste muita atenção. Uzias começa bem, mas as vitórias, as glórias que ele recebia na terra, começou a encher o coração de Uzias. Escute, entenda uma coisa, Deus tem propósito de crescimento na vida de todo mundo, mas você já parou para pensar o quanto crescer em todas as áreas é difícil? Até para uma criança crescer, quando ela nasce, o desenvolvimento dela, quando a criança está crescendo, quando é pequenininha, nenenzinha, ela está crescendo, ela começa a chorar, leva no médico, o médico disse, não é nada, não tem nada. Por quê? Porque o crescimento gera dor. E todo crescimento gerador, por quê? Porque nós precisamos entender que no crescimento, quem dá o crescimento é Deus. E a glória nunca é minha, a glória sempre é de Deus na minha vida. O grande erro de alguns homens, a bênção que Deus dá, faz com que ele tropece, e entenda, e transfira para ele a glória a si próprio. Quantas pessoas hoje embatem no peito, a gente sempre brinca aqui entre os meninos, quando a gente está aqui conversando, brincando, e ao invés de a gente falar assim, louvado seja Deus, a gente até brinca dizendo, quando alguém faz alguma coisa legal, e realmente é algo destacado, a gente brinca, né, dizendo assim, louvado seja o meu nome. E quantas pessoas estão assim? Hoje tropeçaram com a bênção,
E é por isso, irmãos, que eu digo para você, não reclame porque está demorando. Na verdade não está demorando. Muitas bênçãos de Deus vão chegar na tua vida, porque primeiro Deus prepara a sua estrutura, para depois Deus entregar a promessa que Ele tem sobre a tua vida. Por quê? Porque se Ele entregar do jeito que você está, você vai se atropelar com aquilo que Deus entregou na sua vida. Uzias começa bem, mas o reinado de Uzias começa a escapar pelos dedos. Por quê? Ele começa a dar glória para ele. Ele começa a achar que ele é o melhor. Tanto que Uzias tem conquistas que o rei Davi não teve. E a promessa de Deus era para Davi, era que a linhagem de reinado nunca fugiria do trono de Davi. E Uzias é da linhagem de Davi. Mas o coração de Uzias começa a se encher. Aí Uzias quer fazer algumas coisas, porque Uzias tem o poder da decisão, da escolha. E nós somos reféns das nossas escolhas, das nossas decisões. Quantas pessoas hoje estão sofrendo como consequência decisões erradas, escolhas erradas. Uzias então começa o seu fracasso, o seu declínio. E a Bíblia vai dizer, escute isso e preste atenção, que Uzias um dia, um dos grandes erros de Uzias, e é esse que eu quero citar, e outro dia a gente fala sobre isso aí, sobre 2 Crônicas, que tem muito mais detalhe. Uzias vai até o lugar de incenso sobre o templo, e ele pega o incenso e ele quer tentar encobrir os seus erros, acendendo incenso para tentar agradar a Deus. Escute uma coisa, a única forma de você agradar a Deus é a sua fidelidade e a sua obediência voltada ao Senhor. Deus disse para Saul, eu prefiro a tua obediência do que o teu sacrifício. Não que Deus não queria sacrifício, mas Deus prefere primeiro a obediência, porque não adianta eu trazer sacrifício, mas não ter uma vida de obediência. Não adianta eu frequentar culto, mas não ter um coração voltado aos princípios do Senhor. Não adianta. E ele querendo encobrir, querendo satisfazer, tentar abaixar o peso da consciência, ele vai até o templo e ele começa a acender incensos a Deus, a queimar holocaustos ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote Uzias chega diante dele e diz, olha, você não pode. Mas quando a pessoa está distante do Senhor, olha para cá e preste atenção nisso em nome de Jesus. Quando a pessoa está distante de Deus, ela não ouve, ela não escuta os conselhos e os confrontos que vêm sobre a vida dela. Conhece pessoas de nariz empinado? Eu sei que eu faço. Eu sou dono do meu nariz. E tem pessoas que não gostam de ser corrigidas. E a correção, e a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Se Deus tem usado a nossa vida para uma correção, para uma chamada diferente, para algo diferente, é porque Deus nos ama. Irmãos, complicado será o dia que Deus ficar em silêncio e deixar você fazer o que você quer, do jeito que você quer. Aí literalmente é como se Deus estivesse deixando você viver as consequências da sua vontade. É muito sério isso, irmãos. E a gente precisa trazer isso como algo muito sério para a nossa vida. Ele não aceitou a correção. O profeta falou e ele não aceitou a correção. Agora escute uma coisa, toda atitude errada, fala comigo assim bem alto, você que está aqui, está com saudade disso, fala assim, Deus perdoa pecado. Não fala alto assim, Deus perdoa pecado. Mas fala assim, mas sempre existe consequência. Deus disse, não quer obedecer? Você não quer mais obedecer, Uzias? Isso quer dizer então que você vai fazer do teu jeito agora. Quer dizer que daqui para frente agora você vai fazer do teu jeito, não é mais do jeito que eu estava falando. Você não aprendeu, né? Então faz o seguinte, por causa da tua desobediência, eu vou colocar uma consequência do teu erro. Vou colocar uma lepra bem na tua testa, para todo mundo que olhar para você vai saber que você errou. Todo mundo que olhar para você, Uzias, vai entender que você desobedeceu ao Senhor, porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, e é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje, principalmente no concerto da igreja, para a gente possa estar alinhadinho para a grande volta do Senhor Jesus Cristo. De Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, isso também ele. Uzias toma uma lepra na testa. E a lei era clara, escute, preste atenção, a lei era clara, leproso não poderia estar no meio do povo, eles precisariam se afastar ao arraial dos leprosos, mas como ele era rei, fizeram um quartinho no fundo do palácio.
E aí o rei Uzias, preste muita atenção nisso, o rei Uzias, que era o rei que precisava sentar no trono, que precisava governar o povo, que precisava colocar ordem na casa, que era o rei que estava à frente dos 307 mil homens, líder de batalha que ele tinha, era o rei que comandava. Esse rei agora não podia estar sentado no trono. 16 anos, olha para cá, o homem estava vivo e não tinha como o seu filho Jotão assumir o lugar, porque era como a monarquia, só quando morre alguém, o filho pode suceder o lugar. Então Jotão não poderia sentar no trono e Uzias não poderia sentar no trono, porque Uzias estava em pecado, estava com lepra, estava afastado. Aí sabe o que acontece? Um lugar que não tem governo, que não tem quem assuma a responsabilidade, como diz assim, não joga, fala assim, joga no meu peito que eu vou resolver, eu sou autoridade espiritual. Sabe aonde não tem autoridade, aonde não tem governo, sabe o que acontece? O diabo sapateia. Porque hoje a gente olha para muitas famílias, e que isso sirva para nós, para nos orientar nessa manhã, em nome de Jesus. Eu falo isso na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu não estou falando isso por glória de homem, não estou falando isso, eu estou falando isso debaixo da palavra de Deus. Tem muitos lares que hoje, por não ter governo de autoridade, de não assumir a autoridade, quem tem assumido a autoridade é o diabo tem pintado, bordado, tem feito o que ele quer. Por quê? Porque tem covardia dentro de casa e não assumiu aquilo que Deus entregou na mão do homem. Vai e governa. Aí os filhos mandam, não tem controle na casa, as coisas estão tudo bagunçadas, não tem direcionamento, não tem autoridade, não tem governo. E aí o que acontece? Uma legalidade para o diabo trabalhar. E era isso que estava acontecendo na nação de Judá. Tinha rei, mas não tinha governo, tinha trono, mas não tinha governo. Quantas casas estão assim, irmãos, em nome de Jesus? Eu falo isso de uma forma direta agora para os sacerdotes desse lugar, para você que está assistindo. Deus colocou uma autoridade sacerdotal sobre a tua vida. Exerça o governo que Deus colocou na tua vida. Ora na tua casa, se posiciona como homem de Deus. Mulher, Deus também colocou sobre a tua vida esse governo, essa autoridade de honrar os seus filhos, de educar os seus filhos, de colocar a casa em ordem. E filhos, em nome de Jesus, enquanto teu pai e tua mãe estiver viva, obedeça a direção deles. Tomou? Estou brincando, é nós. Mas a verdade é essa. Não é eles não, viu? Estou brincando, só misericórdia. Mas a verdade é essa. Tem filho que fala mais alto que o pai, tem filho que fala mais alto que a mãe. Tem casa que não tem governo, e casa que não tem governo, irmão, tem bagunça, tem legalidade, tem brecha do diabo. Pastor, meu marido não é convertido ainda. Exerça você o papel de sacerdote, exerça você o posicionamento de uma mulher de Deus dentro da tua casa. Ora, repreende, profetiza, declara, faz as coisas acontecerem. Se move, não fica aceitando a situação. Pastor, é tudo normal para o mundo, para nós que somos filhos de Deus. Nós temos um princípio, e princípio de Deus não é quebrado. Princípio de Deus não é quebrado. O exército tinha 307 mil homens, mas não tinha quem direcionasse eles. Resultado de uma desobediência, resultado de se afastar de Deus. A Bíblia vai dizer que Judá começou um declínio em todas as áreas. Área social, área de governo, área econômica, área política. Começou uma crise, um caos estava vivendo aquela cidade. 16 anos, tinha trono, mas não tinha governo. Tinha palavra, mas não tinha autoridade. 16 anos eles começam, ao ponto de Deus dizer para eles: olha, não adianta vocês quererem queimar incenso para tentar me agradar, enquanto o coração de vocês não estiver voltado à minha presença, eu não aceito a adoração de vocês. Você tem noção que é isso, irmãos? De nós estarmos distantes de Deus, desobediente ao Senhor, Deus não aceitar nem a nossa adoração. Porque se meu coração está longe de Deus, eu estou fazendo isso, eu estou me tornando um religioso.
Estou me tornando um fariseu, um hipócrita. Desculpa, irmão, mas é a palavra de Deus. Eu me tornando alguém que está tentando somente enganar a mim mesmo. Porque na verdade, a Deus eu não estou enganando. Porque se eu estou em mentira, eu estou em pecado, eu não quero mudança, não adianta nada eu levantar minhas mãos. Não adianta nada eu dizer glória a Deus. Por quê? Porque o meu louvor bate no teto e volta. Deus quer coração íntegro. Deus quer coração voltado ao Senhor. E Jesus está voltando, irmãos. Nós precisamos pregar a verdade para a igreja. Nesse dia, nesse ano melhor, 16 anos, cenário apocalíptico, irmãos. Se hoje a gente olha e vê uma situação caótica, irmãos, você nem imagina o que estava acontecendo nessa época. Pessoas sem temor a Deus é a pior situação que tem para acontecer. Pessoas quando perdem o temor a Deus, quando perdem a graça de Deus, irmãos. Porque as pessoas falam assim, aquele lá é um desgraçado, né? Porque não tem a graça de Deus. Porque o diabo é desgraçado, porque não tem a graça de Deus. E quem não tem a graça de Deus, irmãos, misericórdia. Nesse ano, o rei Uzias tem uma grande visão. A Bíblia vai dizer que Uzias entra no templo, e o lugar aonde nós precisamos encontrar, e precisamos entender que tem resposta de Deus, é quando nós entramos no templo. E eu não estou falando de templo físico, porque isso aqui um dia vai acabar. O lugar mais secreto que você pode se encontrar com Deus é qualquer lugar, desde que o teu coração esteja voltado para Ele. O banheiro da tua casa pode ser o seu templo. O lado da tua cama pode ser seu templo. O volante do teu carro pode ser seu templo. Qualquer lugar para Deus. Deus não precisa de uma localização. Deus não precisa de um GPS para te localizar. Deus ouve a sua voz aonde você estiver. Deus ouve a sua voz e Ele se levanta do trono, se inclina do trono para ouvir a oração. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados. Os ouvidos do Senhor não estão tampados. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, inexplicáveis, coisa que o coração. Se você não está vivendo isso, irmão, é porque está faltando essa intimidade. Busca, que Deus tem resposta para a tua vida. Oh, xerabassara. Irmãos, e aqui é lindo, aqui é lindo. Quando Isaías entra no templo, no meio de um caos, no meio de tempo caótico, no meio de situações caóticas, olha para cá, preste atenção. Qual é a primeira visão que Isaías tem? Isaías poderia ver os anjos. Isaías poderia ver a glória se movendo no céu. Isaías poderia ver tantas outras coisas, mas a primeira coisa que Isaías vê é Jesus, é o Deus sentado no alto e sublime trono. Deus estava no alto e sublime trono, e ali o Espírito Santo ministra no coração de Isaías, dizendo: Isaías, aí embaixo perderam-se o governo, aí embaixo o homem não consegue governar, mas aqui em cima Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus, Deus continua no governo de todas as coisas. Isaías estava recebendo o recado de Deus, e nessa manhã o Espírito Santo fala no nosso coração. Quantas coisas estão acontecendo e a gente acha que tudo perdeu o controle. A gente acha que não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Deus não estava andando de um lado para o outro, coçando a cabeça, dizendo: o que nós vamos fazer agora? Isaías não tem essa visão de Deus andando para o lado do outro, chamando os anjos, falando assim: anjos, o que nós vamos fazer? O negócio está feio lá embaixo. Porque é isso que nós entendemos muitas vezes de Deus. Por isso que nós desconfiamos, por isso que nós não acreditamos na promessa. Mas quando Isaías vê, ele vê Deus sentado no alto e sublime trono. O recado para a minha vida e para a tua vida é: nessa terra pode até não ter governo, pessoas podem perder o governo, mas Deus continua sendo Deus sobre todas as coisas, aqui na terra e também no céu. Aquieta o teu coração. Se a sua vida está no controle de Deus, se a sua vida está debaixo do controle de Deus, Deus está no controle da tua vida. E eu quero liberar uma palavra profética para você que está aqui e para você que está em casa. Deus está colocando no trilho, Deus está trazendo pessoas para andar no propósito novo. Por quê? Porque Ele está usando circunstância para fazer a vontade e o propósito de Deus se cumprir. Se prepara, porque tem coisas grandes e coisas novas chegando para a tua vida, em nome de Jesus. Qual é a segunda visão que ele tem? O séquito, o manto. Ele estava no alto, mas o manto descia até a terra. Escute, olha para cá. Se você não pegar essa, irmãos, estava com saudade de falar isso. O microfone vai voar. Que saudade de falar isso que eu estava. Se eu falasse aqui só para as câmeras, ia acertar a câmera. Quebrar, ia dar mais prejuízo ainda, né?
Não vale. Mas escute só. Olha o recado de Deus para o povo. Quem era o rei Uzias? Era o ponto de contato, a referência. Agora Uzias tem um trono, mas Uzias não pode estar no trono. Então preste atenção. O rei Uzias se tornou alguém inacessível. Alguém que não poderia nem chegar perto. Por quê? Porque a lepra o afastou. Aí a revelação que Deus dá ao profeta é que ele estava no trono, mas a orla do vestido, o manto, estava dentro do templo. Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, o homem aí está inacessível, mas eu continuo acessível a todas as coisas. Agora sabe o que me encanta dentro da palavra de Deus? É que quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus estava onde? Jesus estava na onde? Ele dá um grito dizendo: está consumado. Há um grito que ecoa nos nossos corações até os dias de hoje. Aquela cruz, quando nós olhamos e hoje nós entendemos que ela está vazia, porque ao terceiro dia o nosso rei, Jesus Cristo, ressuscitou. Mas naquele dia, quando ele diz está consumado, do alto até embaixo, o véu que separava a conexão entre o homem e Deus, ele é rasgado. E Deus estava dizendo: agora te dou livre acesso. Eu não preciso mais de lugar, não preciso mais de estar num lugar específico. Aonde eu buscar, Deus vai se manifestar na nossa vida. Aonde eu desejar, a presença de Deus aparece. Aonde eu quiser, Deus pode se manifestar. E eu quero liberar uma palavra profética. Se você crê, levanta as suas mãos em nome de Jesus. O principal lugar da manifestação de Deus será na tua casa. A tua casa será lugar da glória de Deus se manifestar em nome de Jesus. Aleluia! Rebaixa. Os serafins estavam voando e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não tem como a gente não imaginar como que é a glória. Irmãos, a glória não vai ser coisa chata não, porque as pessoas falam assim: pastor, mas será que não vai ficar lá só gritando santo, 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 santo? Irmãos, primeiro que a glória não vai ter tempo. A eternidade não tem tempo. Mas eu acredito que cada momento com Deus será um momento de nós dizermos santo. E não é para hoje, muitas vezes a gente fala assim: ó, dá um glória a Deus, a gente dá um glória a Deus, mas a gente vai precisar de ninguém regendo o nosso glória a Deus. A própria alegria de ver o Salvador, o Cristo, vai gerar em nós o desejo de dizer: santo, 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 santo. Essa revelação, Dr. Schwed, ele diz que é uma referência à Trindade, aos 3 vezes santo, santo e santo. Era uma forma dos anjos dizer: santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Mas olha só, preste atenção. Enquanto os anjos cantavam e adoravam, Isaías ouvia. Agora Paulo vai dizer algo que é muito interessante a gente trazer isso aqui, que existe uma língua dos anjos. Quando ele vai se referir ao amor, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer dizer, existe uma língua que os anjos se comunicam. Mas uma língua que os anjos se comunicam não é uma língua que o homem pode entender. Porque Paulo diz: ainda que eu falasse, ele não fala, mas ainda que eu falasse, se não existisse o amor, de nada adiantaria. Mas aqui a Bíblia vai se revelar dizendo que o profeta, ele acaba ouvindo. E Deus falou no meu coração muito forte, eu quero ministrar para você. Deus disse: mesmo no meio do caos, você sempre vai ouvir a voz e a direção de Deus para a sua vida. Mesmo em meio ao caos, você sempre vai entender que a voz de Deus será muito grande e muito sensível ao teu coração, em nome de Jesus. Mas por que se repete santo, santo, santo? Porque isso é uma expressão, pela cultura judaica, é uma expressão máxima de algo, de uma grandeza. Por exemplo, quando Paulo tem um espinho na carne, a Bíblia vai dizer que por 3 vezes ele orou ao Senhor. Mas por que Paulo só orou 3 vezes? Porque cessou o espinho na carne? Não. Porque quando ele falava 3 vezes, uma oração 3 vezes de um judeu, era o sinal de uma máxima, era uma totalidade, era o limite. Quando ele orava 3 vezes, é por isso que quando Jesus ensinava, ele dizia: em verdade vos digo. Quando Jesus ensinava, não era uma máxima, ele dizia que seja sim, sim e não, não, 2 vezes.
Quando Jesus vai até o monte do Getsemane, e ele chega diante daquela situação, onde ele é oprimido pelo peso, pelo pecado, pela pressão que ele estava vivendo, a Bíblia vai dizer que por 3 vezes, aqui Jesus está no máximo. E quando ele se revela dizendo santo, 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 ele estava dizendo, essa é a razão máxima da santidade, não existe nada maior do que ele. Não existe nada maior do que ele. Ele é a razão máxima de todas as coisas. Mas o que isso tem a ver com Isaías? Aqui embaixo, um homem que era bom, que começou bom, tinha se perdido. A referência de toda a nação era o rei. Agora o rei não era uma boa referência. Aí Deus estava tratando com Isaías, dizendo, Isaías, olha para o alto, eu sou santo, santo, santo. Isaías, aí embaixo, pessoas boas se corrompem, se perdem. Isaías, aí embaixo você vai se decepcionar. Isaías, aí embaixo, pessoas vão pisar no seu calo. Pessoas aí embaixo, Isaías, aí embaixo, pessoas vão frustrar o seu coração. Isaías, aí embaixo. Mas se você estiver olhando para o alto, você não entendeu. Mas se você estiver olhando para o alto, aqui eu sou santo, santo, santo. É por isso que o salmista diz, eu elevo meus olhos para o monte, que é de lá que vem meu socorro. Eu tiro meus olhos das coisas que são terrenas, e eu coloco os meus olhos no Senhor. Quer continuar a tua caminhada? Deus sempre vai colocar referências do seu lado, pessoas do seu lado, mas infelizmente pessoas podem falhar, pessoas podem te decepcionar. Nessa manhã o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer, coloca os teus olhos no Senhor. A tua caminhada pode até ser difícil, Deus, como eu disse, coloca pessoas do teu lado, mas quando você está olhando para o Senhor, você não se decepciona, você continua andando, porque Ele é santo, santo, santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda Jesus, aplauda bem forte. Santo é o Senhor dos, santo é o Senhor dos, porque Deus não se manifestou como o Senhor da paz, Shalom. Porque Deus não se manifestou com provisão, porque é isso que Ele precisava. Porque Deus não se manifestou com a cura, porque tinha muitas pessoas doentes. Porque Deus se manifestou, eu sou o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque o exército da terra que defendia eles estava sem governo, perdidos e não tinha mais força. Aí Deus olha do céu e diz assim, se eles não podem, Isaías, eu posso. Isaías, o governo aí dos homens que são bons de batalha, não tem como. Mas aqui no céu, eu nunca perdi uma batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Eu sei que é importante a gente buscar segurança, Marcel. Eu sei que é importante a gente ter lugar seguro, Beto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O salmista no Salmo 127 diz, de que adianta montar a sentinela se não for o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar mais seguro que você possa estar é debaixo das asas do Altíssimo. Aonde o Salmo 91 vai dizer que o esconderijo do Altíssimo é a sombra do Onipotente. Deus está dizendo para você, pessoas aqui na terra pode até não te defender, você pode até não ter o seguro da tua casa, do teu carro, mas eu posso falar uma coisa para você, existe um seguro maior. Qual é? É a proteção de Deus sobre a tua vida. Você está debaixo de uma proteção. Oh! Aleluia! Aplauda Jesus, irmão, aplauda Jesus, aleluia, aleluia. E aí a revelação continua dizendo, e os céus e a terra estão cheios da sua, estão cheios da sua, espera aí, há uma controvérsia aqui. Ao olhar humano, aquele lugar não estava cheio de glória, estava cheio de caos. Marquinhos, aos olhos humanos, não tinha governo, doença, destruição, tudo na ruína. Não tinha sistema político, não tinha sistema governamental, não tinha nada. E aí o Deus se manifesta para Isaías dizendo, toda a terra está cheia da sua. Sabe por quê?
Porque onde você vê caos, Deus vê glória. O lugar que era para destruição, Deus vê a manifestação dele em nome de Jesus. Onde o diabo tenta colocar um ponto final, Deus diz, não, tem uma vírgula, e eu continuo escrevendo uma história na vida dos teus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você, um dia Jesus chegou com os discípulos, João capítulo 9, é lindo isso, e Jacó, para encerrar, o capítulo 9 vai dizer que Jesus chega no lugar, e os discípulos começam a olhar um para o outro, Vanessa, e eles querem encontrar uma desculpa, um argumento, porque eles avistaram um menino que era cego de nascença. E ali Jesus, olhando aquela situação, eles chegam para Jesus e dizem para Jesus, Jesus, quem errou? Quem pecou? Você já viu que tem pessoas que são assim? Se você está passando por uma prova, por uma dificuldade, fala assim, alguma coisa que é Deus castigando. O coração está tão peludo, irmão, está tão peludo, porque a pessoa deseja, é o castigo de Deus. Irmãos, essa questão de castigo de Deus, a gente aprendeu quando era muito pequeno, e a gente aprende de uma forma tão errada. Não existe castigo de Deus, existe consequência dos nossos erros. Consequência dos pecados. Deus é maravilhoso, Deus é graça, Deus é justo, por isso que existe a consequência. Aí os discípulos olham e falam assim, nós precisamos encontrar um erro. Qual é o erro? Quem pecou? Aí Jesus olha e diz assim, nem ele, nem o pai dele. Mas essa cegueira só está acontecendo para que aconteça nele, no cego, no cara que estava ali jogado no canto, para que aconteça nele a minha glória. Você já parou para pensar que tem muitas coisas que você está achando que é um caos, uma destruição, que é o fim, e Deus está dizendo não, tudo isso está se preparando para que se manifeste a minha glória. Posso liberar uma palavra profética na tua vida, no lugar que o diabo mais tem investido contra a tua vida? Recebe essa palavra em nome de Jesus, nós vamos encerrar agora. O lugar que o diabo mais está investindo na tua vida, é o lugar onde Deus vai manifestar a glória dele de uma forma poderosa. A maior investida do diabo e as maiores vergonhas, no lugar onde o diabo mais investiu, eu profetizo sobre a tua vida, está chegando o tempo de dupla honra sobre a tua vida, aonde você vê caos, Deus vê a glória dele, e se você acredita nisso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Os céus e a terra proclamavam a tua glória, e a Bíblia diz que enquanto isso acontecia, os umbrais da porta se moviam, a adoração dos anjos, a adoração se movia, e quando isso tudo acontece, a Bíblia vai dizer que Isaías cai em si. Fala comigo assim, cair em si. Fala assim, cair em si. Certa vez, Jesus conta uma parábola, ele disse que tinham 2 filhos, chega para o pai e diz, pai, eu estou te matando dentro do meu coração, porque herança só dá para de quem já morreu. E um dos jovens diz assim, Lenus, eu estou te matando dentro do meu coração, pai, eu quero minha herança. Porque assim muitas vezes a gente age com Deus, a gente está, mas a gente começa a ser seduzido, e de repente a gente não está mais com o coração, a gente está presente. E esse dia ele decidiu falar para o pai dele, olha, eu quero tudo que é meu, eu quero viver minha vida, autossuficiência, eu posso, eu consigo. Irmãos, escute uma coisa, quanto mais perto da glória que nós chegamos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós reconhecemos que nós não somos nada. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais pecador a gente reconhece que a gente é. Esse menino chega para o pai dele e diz assim, eu quero o que é meu. Aí o pai dele dá. Aí a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo, ele aproveita tudo, do jeito que ele achou que era melhor. Mas toda decisão errada existe uma consequência, como toda decisão certa também tem uma consequência. Ele chega um dia que ele está trabalhando de cuidar dos porcos, ele desejava comer o resto das comidas dos porcos. Aí ele fala assim, a Bíblia diz, e caindo em si, e caindo em reconhecimento. Reconhecimento. Ele fala assim, eu errei. Não foi o Felipe que errou por mim, não foi o Darcio. Eu errei, eu falhei. Se eu estivesse na casa do meu pai, agora, eu poderia ser até um trabalhador, um serviçal do meu pai, eu teria pão para comer.
quando nós nos aproximamos da glória, porque tem muitas pessoas que são religiosas e andam com o nariz empinado, achando que é o centro, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Por que tem gente assim? Porque não está se aproximando da glória. Porque toda vez que eu, César, me aproximo da glória de Deus, eu reconheço que eu não sou nada já. Eu careço da misericórdia de Deus. Eu careço da misericórdia, da graça de Deus na minha vida. Toda vez que eu me aproximo de um ambiente de adoração, eu reconheço que eu preciso. Isaías, quanto mais ele se aproximava, quanto maior era a revelação de Deus, ele olha para si mesmo e fala assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías diz assim, e a Bíblia vai dizer que quando nós reconhecemos os meus lábios são impuros, Isaías estava dizendo do que estava no coração dele. Porque a boca só fala o quê? O coração está cheio. Você está dizendo assim: eu não mereço isso. Eu não mereço. Só que aí, quando a gente tem o reconhecimento, tem a manifestação da glória e da misericórdia de Deus na nossa vida. Um anjo, um serafim, um anjo de fogo. Ele chega até o trono de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele era um ser de fogo. Olha para cá que eu já vou encerrar. Ele era um ser de fogo, mas ele não toca no trono de Deus. Ele não toca no trono de Deus. Ele pega uma tenaz, com uma tenaz ele retira a brasa do trono de Deus, e agora com as mãos ele coloca nos lábios de Isaías, porque ele estava ensinando algo, os anjos estavam ensinando algo para Uzias. Uzias, não toque naquilo que é santo, não mexa com aquilo que Deus abençoou. Tem muitas pessoas que levam as coisas santas de Deus de qualquer jeito. Não leve as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu vou dizer de novo para você que está em casa, em nome de Jesus: não leve as coisas de Deus de qualquer jeito. O anjo toca onde? Aonde Isaías reconheceu. Agora os seus lábios estão purificados, Isaías. E um homem que tinha o lábio impurificado se torna o maior profeta do Antigo Testamento, porque aonde abundou o pecado, porque aonde abundou o pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não merecia, mas Ele me amou. Se coloque em pé que eu quero orar por você. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Hoje não é dia de Santa Ceia não, mas é um dia de nós olharmos para dentro de nós. E se eu posso, eu vou falar para Deus: Pai, é nisso que eu preciso mudar. Se você está perto da glória, se você está perto da presença, existe o reconhecimento. Existe o reconhecimento. Feche os seus olhos e diga para Ele. Feche os seus olhos e diga para Ele: Pai, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso abrir mão disso. Você sabe o que é. Porque quanto mais próximo da glória de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos quem nós somos. Isaías grita dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ali a brasa do Senhor vem e toca nos lábios de Isaías, e a palavra do Senhor é: Isaías, perdoados estão os seus pecados, purificado você está. Isaías, é isso que o Espírito Santo quer fazer hoje em você. Arrancar coisas que está aí dentro. Porque todo o processo de transformação de um homem não consegue do lado externo para o lado interno, mas começa internamente.